Existe uma diferença muito grande entre uma jogadora que faz muitos pontos e uma jogadora que faz um time inteiro jogar melhor. Porque pontos aparecem nas estatísticas, mas nem sempre influencia todo o jogo. Egonu, Boskovic, Antropova, todas elas têm algo em comum, são atacantes gigantes, capazes de decidir uma partida praticamente sozinhas. Então, como uma brasileira de apenas 1,80 m conseguiu entrar exatamente nessa conversa, sem ser a mais alta, sem ser a mais forte, e muitas vezes sem sequer terminar como a maior pontuadora da partida? Hoje muita gente considera a Gabi Guimarães uma das melhores jogadoras do planeta, mas eu acho que essa nem é a pergunta mais interessante. A pergunta é outra: o que faz uma jogadora mudar completamente o nível de uma equipe? Existe quase uma regra não escrita no vôlei: quanto maior a atacante é, maior a vantagem, e até que faz sentido. Uma atleta mais alta ataca por cima do bloqueio, enxerga mais a quadra e precisa de menos força para gerar potência. Durante muitos anos, essa lógica dominou o vôlei mundial. E olhando apenas para a altura, Gabi Guimarães nunca deveria estar entre as melhores. Mas o esporte raramente é tão simples assim. Hoje ela é considerada pela Volleyball World a segunda melhor jogadora do planeta. Foi eleita MVP da Liga Italiana. Também terminou a temporada como melhor ponteira e melhor recepção da Champions League. Além disso, foi campeã italiana, campeã da Copa Itália e ajudou o Conegliano a conquistar mais uma temporada histórica. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se tudo isso já coloca a Gabi entre as maiores jogadoras do mundo, por que tantos treinadores dizem que ela vale ainda mais do que os números mostram? Porque as estatísticas contam apenas o resultado, elas não mostram o caminho até ele. E é justamente aí que começa o verdadeiro diferencial da Gabi. Porque o fundamento mais importante dela talvez nem seja o ataque. Antes da bola tocar na mão da Gabi, eu quero que você preste atenção em outra coisa. Não olhe para a bola, olhe para ela. Percebe? Ela já está em movimento. Enquanto a maioria das pessoas acompanha a trajetória do saque, a Gabi parece reagir antes. E não, isso não é reflexo. É leitura de jogo, uma das habilidades mais difíceis de desenvolver no vôlei. Não é somente atacar, bloquear, passar e etc. É conseguir prever o que vai acontecer alguns décimos de segundo antes das outras pessoas. E é justamente aí que, na minha visão, começa o diferencial da Gabi. Ela não espera o jogo acontecer. Ela joga alguns instantes à frente dele. Repare que ela quase nunca recebe a bola completamente parada. O corpo já está preparado, os pés já encontraram equilíbrio, os ombros já estão posicionados. Parece um detalhe, mas esse detalhe muda completamente o ataque da equipe, porque uma recepção equilibrada oferece ao levantador muito mais opções, e quando a levantadora tem mais opções, o bloqueio adversário passa a ter mais problemas. Percebe como uma única ação influencia toda a jogada? É por isso que eu gosto de pensar na recepção como o primeiro ataque de uma equipe. Ela não faz pontos, mas cria pontos. E poucas jogadoras fazem isso tão bem quanto a Gabi. Existe um prêmio chamado Melhor Recepção da Champions League. A Gabi ganhou, e eu acho curioso como esse prêmio quase nunca recebe a mesma atenção que o de melhor atacante. Porque, sinceramente, é a recepção que começa a jogada. Mas receber bem não basta. Porque no vôlei moderno, a jogada não termina quando você toca na bola pela primeira vez. Na verdade, é exatamente aí que ela começa. Existe uma ideia que a gente aprende muito cedo no vôlei. Quando a recepção quebra, o ataque fica mais previsível, a bola normalmente vai alta para a ponta. O bloqueio sabe disso, a defesa sabe disso. Todo mundo sabe. Mesmo assim, algumas jogadoras continuam pontuando. A pergunta é, como? Se você olhar apenas para o resultado, vai parecer só mais um ponto. Mas olha de novo. Não olhe para a bola. Olhe para o bloqueio. Ela percebe que a bloqueadora da posição 2 fecha completamente a diagonal. Em vez de tentar vencer na força, ela muda a solução. Explora a mão de fora do bloqueio. Esse é um detalhe que passa despercebido durante uma transmissão, mas acontece dezenas de vezes ao longo de uma partida. A Gabi raramente escolhe o ataque mais forte, ela escolhe o ataque com maior chance de dar certo. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Na minha visão, é justamente aqui que muita gente subestima a Gabi. Quando pensamos nas maiores atacantes do mundo, é fácil lembrar da potência da Egonu, da altura da Antropova ou força da Boskovic, e elas realmente são extraordinárias. Mas a Gabi quase nunca tenta jogar o mesmo jogo que elas. Ela vence de outra forma. Em uma bola, ela explora o bloqueio, na outra, usa uma largada no fundo da quadra, depois acelera a passada, muda o tempo do ataque, encontra uma diagonal curta, e quando a defesa começa a achar uma solução, ela escolhe outra. É como se cada ataque fosse uma pergunta diferente para o bloqueio adversário. Talvez seja por isso que ela continue sendo eficiente mesmo enfrentando bloqueios muito mais altos. Ela não depende apenas da impulsão, nem apenas da potência. Ela depende da leitura, da tomada de decisão. E, principalmente, da capacidade de adaptar a solução em poucos décimos de segundo. E essa inteligência aparece até quando o corpo não está nas melhores condições. Em março de 2026, durante um treinamento pelo Conegliano, Gabi sofreu uma pancada na costela.
Foram cerca de 20 dias longe das quadras. Nada comparado a uma lesão grave, mas tempo suficiente para tirar o seu ritmo justamente na reta decisiva da temporada de clubes. Ela voltou no mata-mata. Primeiro jogo, 16 pontos, 62% de eficiência ofensiva, 45% de perfeição na recepção e foi eleita a MVP da partida. E eu gosto desse jogo especificamente porque ele resume muito bem quem é a Gabi. Ela não voltou tentando provar que conseguia atacar mais forte. Ela voltou fazendo aquilo que sempre fez, tomando boas decisões. E quando você toma boas decisões durante praticamente o jogo inteiro, os números aparecem como consequência. Mas existe uma coisa curiosa, mesmo fazendo tudo isso, eu ainda não acho que essa seja a maior qualidade da Gabi. Na verdade, o fundamento que mais me impressiona quase nunca aparece nas estatísticas. Existe uma estatística que nunca vai aparecer nos relatórios do DataVolley. Ela não mede pontos, nem bloqueios, nem eficiência ofensiva. Na verdade, ela nem existe. Mesmo assim, talvez seja uma das mais importantes do vôlei. Olha quantas vezes ela fala durante um único rally. Organiza o bloqueio, chama a cobertura, aponta a posição da defesa, corrige o posicionamento das companheiras e faz tudo isso antes mesmo da bola atravessar a rede. Quando a televisão transmite um jogo, é muito difícil perceber isso, porque normalmente a câmera acompanha a bola, mas tenta fazer um exercício, na próxima vez que assistir a uma partida da seleção, esquece a bola por alguns segundos, olha só para a Gabi, você vai perceber que ela quase nunca para de se comunicar. E aqui eu queria compartilhar uma coisa que aprendi convivendo com o voleibol de alto rendimento. Essas qualidades não aparecem do nada. Elas não nascem na semifinal, muito menos na final. Elas são construídas no treino de segunda-feira, na repetição, na conversa difícil, na cobrança, no incentivo, no erro corrigido, na bola disputada quando ninguém está gravando. Porque liderança não é levantar um troféu. Liderança é manter o nível da equipe alto, todos os dias. Existe uma diferença entre querer ganhar e fazer todo mundo ao seu redor jogar melhor. Na minha opinião, é exatamente aqui que a Gabi se torna diferente. Ela não lidera apenas quando faz um ponto, ela lidera quando incentiva, quando cobra, quando organiza, quando transmite confiança, mesmo depois de errar. Reparem uma coisa curiosa. Muitas das comemorações da Gabi acontecem depois de um ponto que nem foi dela. Ela vibra, corre, abraça, aponta, conversa. Parece um detalhe. Mas isso muda completamente a energia de uma equipe, porque o vôlei é um esporte curioso. Você pode ter a melhor atacante do mundo, a melhor levantadora, a melhor líbero. Se elas não funcionarem como uma equipe, o talento quase nunca é suficiente. Talvez seja justamente por isso que tantos treinadores valorizam tanto a Gabi, não apenas pelo que ela produz, mas pelo que ela faz as outras jogadoras produzirem, e existe um jogo que resume tudo isso. Não foi a partida em que ela mais pontuou, nem a mais bonita, mas talvez tenha sido aquela que mostrou exatamente por que tanta gente considera a Gabi uma jogadora diferente. Existe um momento em que toda a análise deixa de lado a teoria. É quando chega a decisão, porque é fácil parecer dominante em um jogo tranquilo. Difícil é manter o mesmo nível quando todo mundo sabe que aquela partida vale uma medalha. É aí que grandes jogadores costumam ser separados dos que são realmente especiais. Um dos melhores exemplos aconteceu na Liga das Nações de 2025. Na semifinal contra a Itália, o Brasil precisava de alguém que chamasse a responsabilidade. E a Gabi fez exatamente isso. Mas eu quero que você esqueça esses números por um instante. Porque existe outro dado que, na minha opinião, diz muito mais sobre aquela atuação. 63 ataques executados. Isso significa que, durante praticamente o jogo inteiro, a levantadora brasileira procurou a Gabi repetidas vezes. Quando a jogada complicava, era nela que a equipe confiava. Mas a história não termina aí. Pensa no tamanho dessa responsabilidade. Enquanto carregava boa parte do volume ofensivo do Brasil, ela também era uma das principais responsáveis por estabilizar a recepção. Normalmente, quanto maior a carga ofensiva de uma atleta, mais sua eficiência cai. Com a Gabi, parece acontecer justamente o contrário. Talvez seja por isso que, nas finais daquela VNL, ela terminou como a maior pontuadora da fase decisiva da competição. Não porque atacou todas as bolas, mas porque conseguiu continuar produzindo, mesmo fazendo praticamente tudo, e o padrão continuou. No Campeonato Mundial, foram 142 pontos, uma média superior a 20 pontos por partida, sendo 125 pontos de ataque, números de uma protagonista. Mas, de novo, eles contam apenas uma parte da história, porque aquilo que fez a Gabi chegar até ali já estava acontecendo muito antes da bola tocar o chão. É por isso que eu gosto de pensar que existem dois tipos de atletas, os que resolvem jogadas e os que transformam equipes. Na minha visão, a Gabi pertence ao segundo grupo,
Lá no começo deste vídeo, eu fiz uma pergunta. O que faz uma jogadora mudar completamente o nível de uma equipe? Depois de olhar para os jogos, para os números e principalmente para os detalhes, eu acho que a resposta nunca esteve em um único fundamento. Não foi o ataque, não foi a recepção, nem a defesa, muito menos a liderança isoladamente. Foi a soma de tudo isso. Existe uma frase que eu ouvi há alguns anos e que nunca mais saiu da minha cabeça. Talento chama a atenção. Consistência conquista respeito. Mas existe um terceiro passo, aquele que poucos atletas conseguem alcançar. O momento em que o seu nível faz todo mundo ao seu redor jogar melhor. Convivendo diariamente com o voleibol de alto rendimento, eu aprendi uma coisa. Essas qualidades não aparecem na decisão. Elas são construídas muito antes dela. No treino em que ninguém quer salvar mais uma bola. Na repetição que parece não ter importância. Na comunicação constante. Na coragem de cobrar um companheiro. E principalmente na disposição de entregar o seu melhor mesmo quando ninguém está assistindo. É ali que nascem as lideranças de verdade. Talvez seja justamente por isso que existem tantas grandes jogadoras. E tão poucas Gabi Guimarães. Então, ela é a melhor jogadora do mundo? Talvez. Essa discussão sempre vai existir. E talvez nunca tenha uma resposta definitiva. Mas existe uma pergunta que para mim importa muito mais. Quantas atletas conseguem mudar o nível de uma equipe inteira? Hoje, muito poucas. E é exatamente isso que faz da Gabi Guimarães uma das jogadoras mais completas do voleibol moderno. No Rally do Ponto, a gente não conta apenas quem venceu, a gente explica por quê. Da próxima vez que você assistir a um jogo de vôlei, tenta fazer um exercício. Durante um rally, esquece a bola por alguns segundos e acompanha só a Gabi. Talvez você descubra que as melhores jogadoras nem sempre são aquelas que mais aparecem. Às vezes, são justamente as que fazem todas as outras jogarem melhor. Será que ela realmente é a melhor jogadora da quadra? Ou ela faz a quadra inteira jogar melhor? Até o próximo rally.